vocês estejam ótimos, com muita vontade de aprender. Tem assunto novo para você estudar bastante aí do outro lado. Tenho certeza que você vai curtir, porque eu sei que a turminha do primeiro ano ama muito aprender coisas novas. Vocês estão lembrados que eu contei nas últimas videoaulas histórias com a personagem Galinha? Lembram disso? Vocês conheceram duas histórias por meio do vídeo que eu contei e mais uma outra história fazendo as atividades de casa, não foi isso mesmo? Essas histórias que vocês conheceram foram retiradas de livros. Agora imagine que você não conhecia esses livros, não conhecia essas histórias. E antes de comprar o livro da história para você ler, você queria saber algumas informações a mais. Você queira saber do que se trata a história, quem são os personagens, o que eles fazem, quem foi que escreveu essa história, quem foi que fez a ilustração. É possível saber essas informações antes de ler o livro? Você acha que é ou que não é? É possível sim! E sabe como? Através de indicações literárias. E você não sabe o que são indicações literárias ainda? Então vou te contar. Indicações literárias são textos curtinhos em que fazem indicações de livros. E nesses textos tem algumas informações. Tem o nome do livro, tem a foto da capa do livro, tem quem escreveu, tem o nome de quem ilustrou, fala um pouquinho sobre o personagem e sobre o que acontece na história. Mas um detalhe, não fala o que aconteceu no final, porque senão perde a graça, né? Se você já lê esse texto, já saber o que aconteceu no final, você não vai ficar curiosa para ler o livro. Esses textos são muito importantes para vocês fazerem as escolhas dos livros de vocês. Vocês podem encontrar em livrarias, vocês podem encontrar em outros lugares que vendem livros e principalmente na internet. Quando você tiver dúvida sobre qual livro escolher, você já sabe que basta buscar a indicação literária para você ter certeza ou não se vai querer ler aquele livro. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês de indicações literárias, para vocês entenderem melhor do que se trata. E essas indicações podem despertar em você a curiosidade para conhecer melhor essa história e pode despertar em você o interesse para ler esses livros aqui. A primeira indicação que eu trouxe é inclusive de uma história que eu já li e eu particularmente gostei. Olha só qual indicação é. O nome do livro é A Casa Sonolenta. E olha aqui a capa do livro. É uma capa azul com as letras vermelhas. Quem escreveu essa história foi Audrey Wood. E quem fez a ilustração foi Don Wood. Na Casa Sonolenta, todo mundo se aninha junto para dormir. A avó, o menino, um cão, um gato e até um rato. Mas eis que surge uma pulga bem acordada para atrapalhar. O que será que a pulga faz? Para saber disso, só lendo a história completa. Você, com certeza, vai dar muitas risadas com a leitura. Essa indicação aqui te deixou curioso? Ficou com vontade de conhecer a história? Tá vendo? A indicação de leitura serve para isso, para você avaliar se você quer conhecer mais a história ou não. Percebeu que aqui não conta o final? Que tem uma perguntinha te deixando com curiosidade para saber o que a pulga apronta? E no final diz:
Você com certeza vai dar muitas risadas com a leitura, ou seja, é uma história que é engraçada. Eu trouxe também uma outra indicação. É um outro livro completamente diferente. Vamos ver do que esse livro trata? Olha só. O nome da história é O Passarinho que Não Queria Ser Cantor. Aqui é a capa do livro, ó, verdinha, tem o desenho de um passarinho, muito fofinha a capa. Quem escreveu essa história foi a autora Ruth Rocha, que é uma autora que eu gosto muito dos livros dela. E eu já até contei algumas histórias que ela escreveu para vocês. Quem fez a ilustração, os desenhos desse livro, foi Luiz Maia. E a história do livro é sobre uma família de passarinhos. Na família Bicudo, todos são cantores. O senhor Bicudo, a senhora Bicuda e os bicudinhos. A primavera já está adiantada e os filhotes do casal Bicudo já estão bem grandinhos. Até sabem o que vão ser quando crescer. Cantores. Menos o Júnior. Ele não quer ser cantor. A família não fica contente com a decisão. E as coisas pioram quando o Júnior some do ninho sem que ninguém saiba para onde. O que acontece com o Bicudinho? Para onde ele foi? Afinal, o que ele quer ser? Leia e descubra. Viu só? São duas indicações diferentes, mas que podem despertar em você a curiosidade para conhecer os livros. E se você tivesse que escolher um desses dois livros para comprar e para ler em casa, qual indicação te deixou mais curioso ou mais curiosa e que você iria escolher o livro por conta da indicação? Eu já tenho minha opinião. Estou curiosa para saber o que esse passarinho queria ser, já que ele não queria ser cantor. Eu acho que eu vou adquirir esse livro para mim, porque essa história tem cara de ser muito boa e muito interessante. Viu como é importante a indicação literária? Vocês vão conhecer mais outras indicações, vão conhecer mais outras histórias nas próximas atividades. Mas fica aí que não acabou. Eu também escolhi essas indicações porque no título da história tem algo em comum entre algumas palavras. Na palavra passarinho, na palavra casa e na palavra sonolenta tem algo em comum. É algo que está nas três palavras. Você já sabe do que se trata? Não? Então eu vou te contar. Essas palavras têm uma letra em comum. Na palavra sonolenta, a letra está no começo. Na palavra casa, está no final. E na palavra passarinho, aparece duas vezes. Que letra é essa? Ficou fácil, né? Tá até em destaque. É a letra S. E a letra S, assim como outras letras também, ela pode apresentar sons diferentes. Você já sabe que quando ela está no comecinho da palavra, é aquele som que você já conhece. Ela tem um som de sonolenta. Então você conhece a palavra sonolenta e outras em que também iniciam com essa letra, como é o caso da palavra sapo, começa com S, da palavra sorvete, que também começa com S. Temos também a palavra sino, que também começa com S. E temos também a palavra saia. Todas essas palavras aqui do quadro vermelho
começam com S, com aquele som que vocês estão acostumados e já tiram de letra. Mas o S, ele pode ter o som da letra Z. E às vezes vocês vão escrever e ler palavras em que vai ser a letra S, mas o som que você vai ouvir é o som do Z, o Z de zebra. Como é o caso da palavra casa. Tá vendo que esse S aqui a gente não fala caça, a gente fala casa, ele tem um som de Z. E o S vai ter som de Z toda vez que ele ficar entre duas vogais. Aqui ele não está entre a letra A e a letra A novamente, então ele tem um som de Z. Casa. Eu trouxe também outros exemplos de palavras em que o S tem o som de Z, como por exemplo, na palavra guloso. Na palavra guloso também o S aparece com o som de Z. Na palavra camiseta, o S que está entre a vogal I e a vogal E também tem o som de Z. Tem outro exemplo. Quero você lendo, hein? Olha aí o outro exemplo. Na palavra casaco, o S também tem o som de Z. E na palavra tesoura, o S novamente com o som de Z. Esses são alguns exemplos para vocês se familiarizarem. E assim como o R, o S, para ele ficar um pouquinho mais forte e ele ter o mesmo som que ele apresenta no início das palavras, ele aparece duas vezes. Olha só como é o caso da palavra passarinho. Tá vendo que tem dois S aqui? Então, se eu tivesse só um, ia ficar passarinho. Alguém conhece um passarinho? Não é. Não dá certo. O correto é passarinho. Mas para que ele fique com esse som de si no meio da palavra, com esse som que nós conhecemos só quando ele está lá no começo, a gente coloca ele duas vezes. E aqui está correto. Passarinho. Agora o S ficou forte e a escrita ficou correta, né? Então, olha só, tem mais exemplos. Na palavra massa, o S também aparece duas vezes. E se eu tirar o S dessa palavra, vira outra completamente diferente, que não é correto. Na palavra vassoura, o S também aparece duas vezes. E se eu tirar um S, fica completamente errada, vai virar uma vassoura. Não dá para varrer a casa com vassoura, né? Tem que varrer com a vassoura. E também na palavra osso. Na palavra osso também possui dois S. Viram só quantos exemplos e como a letra S pode apresentar diferentes sons? Vocês também vão aprender isso e vão fazer tarefas com tudo que eu apresentei aqui no vídeo. E tem uma indicação literária para você fazer. E eu estou curiosa para saber qual é o seu livro favorito que você vai indicar para que nós possamos fazer a leitura. Tenho certeza que você vai indicar um bom livro. Vai fazer todas as tarefas com muito capricho, com muito empenho e dedicação. Então vai lá, aprende muito, estuda bastante, hein? Um beijo, um queijo e até mais!